Oi, meu nome é Anne. Às vezes eu falo demais e por isso eu criei um podcast. Episódio de hoje: A vida continua. Gente, hoje não tem clima de felicidade, oi pessoal, animada para o episódio de hoje. Não estou. Porque eu já tinha gravado esse episódio e eu perdi toda a minha gravação. Porque esse bonito aqui, ó, não gravou o áudio. Então, a empolgação e o calor do momento. Calor eu tô sentindo agora pra gravar. Mas o calor do momento em que eu estava, não está mais. Esfriou a pauta. Mas ainda assim, eu acho que é um assunto importante, então eu vou trazer mesmo assim. Estou de volta no meu apartamento, claramente. Esse cenário. Então eu vou mudar um pouco aqui. Fazer assim. Obrigada. Claramente, esse cenário não é o cenário do fundo branco que vocês viam. E, digo mais, aqui tem muito mais barulho. Cidade grande é isso mesmo. Então, eu espero que o microfone dê uma diminuída nas motos e carros e ônibus que vão passar na rua, mas eu não prometo nada. E espero que o áudio esteja gravando, porque eu testei 3 vezes antes de começar a gravar. Então, vamos lá. O assunto dessa semana é muito baseado no que eu estava sentindo uma semana atrás, quando eu gravei a primeira vez. E é um vídeo um pouco sem roteiro. Eu escrevi um roteirinho aqui, mas eu acho que eu nem vou usar ele. Minhas férias já acabaram, mas quando eu pensei sobre isso, elas estavam bem no finalzinho, e eu comecei a refletir sobre como eu tava me sentindo um pouco mal de vir de volta para casa, assim, né, das férias, como se eu tivesse de novo indo embora, fazendo uma mudança e tudo mais, mesmo sabendo que eu não tava exatamente fazendo isso, o sentimento era esse. E comecei a pensar que não é porque eu não estou mais lá que a vida das pessoas parou por 2 minutos que seja. Não quero entrar em mérito, porque o sistema, né? Porque a sociedade nos obriga. Obriga mesmo. Infelizmente, a gente precisa continuar. Mas o assunto aqui é uma coisa mais de humano para humano, sabe? Então, assim, eu tava com a sensação. Já passou. Assim que eu cheguei aqui, eu não fiquei com essa sensação de tristeza de novo, não. Mas antes de vir, eu tava meio, poxa, meus amigos vão ficar pra trás, minha mãe, minha família, não sei o quê, não vou poder, né, enfim, ficar vivendo essa vidinha tão feliz que eu tenho quando eu tô aqui, voltar pra uma cidade grande, barulhenta, pegar ônibus lotado, acordar cedo, todas as coisas que eu não tava fazendo lá, eu ia ter que voltar a fazer aqui, né. E começou a ser meio penoso pra mim pensar sobre isso, e a minha cadeira gira, gente. E a chance de eu ficar me rodando ao longo do episódio é possível, é bem alta uma chance. Não que seja ruim estar aqui, mas não é a mesma coisa da vida de férias. Aqui todas as coisas de realidade voltam, especialmente a realidade de uma pessoa que mora só, assim, que precisa fazer as coisas. Então tem que voltar a fazer compra, fazer comida, acordar cedo, ir pra faculdade, volta, faz trabalho. Inclusive, eu tô gravando isso aqui enquanto eu estou procrastinando um trabalho. Tudo bem? Tudo bom então. Mas, apesar de todos esses pensamentos, eu voltei relaxada, reenergizada, sabe? Mas sobre essa história de a vida continuar ou não, vem muito é um pensamento um pouco triste e até um pouco fúnebre. Não quero entrar no mérito de luto e você realmente perder uma pessoa importante para você. Mas se a gente pensar também por essa ótica, a sua vida continua. Por mais paralisada que você esteja com a dor ou com a tristeza de não ter mais a pessoa perto de você, ou a mesma coisa se um filho foi morar fora, ou, enfim, um irmão seu precisou sair de casa, é triste, você pensa, poxa vida, era tão bom, nossa vidinha juntos todo dia, fazendo isso, aquilo, outro, mesmo com implicância, mesmo com isso, mesmo com aquilo. Mas você não pode simplesmente ficar triste no seu quarto, chorar e ficar, tá bom, não vou mais trabalhar, não vou mais estudar, não vou fazer a compra, não vou nada. Não dá para isso acontecer. Feliz ou infelizmente, a vida é cíclica. As coisas passam, nem que seja por cima de você, mas elas vão passar. Então, a tristeza que você está sentindo hoje vai ser diferente da tristeza de amanhã, que pode ser que nem tenha mais, amanhã você já esteja super feliz, alegre, soltando fogos, alegria, uhul, felicidades. E é assim que a vida funciona, né? E também a gente é obrigado, sim, a ser funcional e tudo mais. Tem que trabalhar, porque não é porque, de novo, seu filho saiu de casa que o seu chefe vai dizer, fica em casa aí de boa. Não tô precisando do seu serviço. Não é assim que funciona. Não é porque eu tô com saudade de casa que eu vou ficar faltando na faculdade, os professores vão dizer a bichinha, com saudade da mãe dela, eu não vou dar falta, não. Não é
assim que funciona. Tanto a minha vida tem que continuar estando longe de tudo que eu gosto e quero estar perto, quanto a vida das pessoas que me tinham por perto também vai ter que continuar comigo longe. E esse episódio não é para ser uma lição de moral, nem uma, sei lá, grande reflexão profunda. Não é para ser profundo, é para ser uma coisa natural, real. E eu sei que é um pensamento que muita gente já teve. Eu não sou a única que pensei sobre isso na história da humanidade e nem vou ser a última pessoa a ter pensado, né? Não foi a primeira, não serei a última. E não serei a primeira, e não serei a última pessoa a sentir saudade de casa. Não serei a última pessoa a querer férias infinitas pra não ter hora pra acordar, pra não ter responsabilidades, pra ter sempre quem eu quero por perto. Porque, gente, eu acho que eu já falei em outros episódios aqui. Eu me sinto. No episódio 7, Uma Jovem Não Tão Adulta, vai lá ouvir. Eu lembro que eu falei alguma coisa sobre me sentir um pouco sozinha, não ter muito coragem de fazer as coisas sozinha. Coisa que lá, na minha cidade, na minha cidadezinha de 15 mil habitantes, eu tinha coragem. Não porque eu ia sozinha ou não sozinha, mas porque lá eu tenho sempre companhia pra fazer alguma coisa. Então eu vivi muito mais nas minhas férias em um mês e meio do que eu vivi em quantos meses eu fiquei aqui? Junho, julho, agosto, setembro. Aí outubro eu tava lá. Novembro, dezembro. Sei lá, em 5 meses eu não vivi o que eu vivi um mês e meio de férias. Por quê? Meio que nesse período todo mundo tá meio de férias, então dá pra ter um pouco mais de flexibilidade no trabalho, né, na escola, faculdade, todo mundo consegue se ver melhor, vamos pra um barzinho, vamos pra isso, festas de fim de ano. Eu amo festa de fim de ano. Amo Natal, amo Ano Novo, especialmente Natal, porque eu amo a bela ceia de Natal. Me arrumar. No Natal não me arrumei muito não, mas no Ano Novo até que eu me arrumei. E o último tópico que eu botei aqui no meu meio roteiro foi que o mundo não é anicêntrico. Isso significa que todo mundo tem responsabilidades e compromissos que independem de mim. E de você também. Não tô dizendo que as pessoas não precisam de você. Claro que precisam, não é esse o ponto do episódio. Mas a minha ideia quando eu escrevi isso, quando eu gravei a primeira vez, e é o que eu penso, que não é porque eu não vou naquela padaria específica comprar pão que o padeiro vai dizer, não quero mais fazer pão porque a Anne não vem comprar. Não é assim. Não é porque eu não vou mais caminhar no final da tarde que as pessoas que me viam caminhando vão dizer, não vou mais caminhar porque a Anne não tá lá. Não é porque eu não tô lá pra ir pra um bar X que as minhas amigas vão dizer, não vou pro bar que a Anne não tá aqui hoje. Não é assim que funciona. As pessoas têm vidas independentes umas das outras e precisam exercer essa independência. É um pouco triste pensar sobre isso, que, enfim, se a gente aprofundar o pensamento de umas mentes um pouco ansiosinhas, meio que, tipo, ninguém precisa de você, você também não precisa de ninguém, então qual é o sentido de cultivar laços? E claro que há um sentido, lógico, para cada um a motivação é diferente, mas um sentido, claro que há. Nós somos seres. Nós evoluímos em grupo e deveríamos ter continuado assim. Eu sou uma pessoa um pouco individualista, né, em vários aspectos, inclusive no sentido de que eu preciso ficar sozinha por algum momento do meu dia. Tem uma hora que a minha bateria social acaba, eu começo a ficar grossa, respondona, sem paciência e tal. E ninguém é obrigado a abraçar isso e a ficar assim, ai, fofinha, bonitinha. Não. Ninguém vai parar pra ficar tentando entender por que que eu fiz isso. Não. E não precisa. E também não precisa tentar ficar tentando entender você, não. Viu? Só um PS, assim. Mas, enfim, o episódio de hoje ele vai ser um pouco mais curto do que os outros episódios, por várias razões, inclusive porque a primeira versão dele tinha 17 minutos de bruto. Então ia dar um episódio de uns 14, talvez 15 minutos, dependendo do quanto eu precisasse cortar. Mas eu já não lembro mais exatamente o que eu falei, porque, como eu disse, eu perdi a gravação inteira. Eu cogitei postar ele mesmo com o áudio meio mais ou menos, mas eu preferi não, porque aqui é qualidade, querida. E se eu tenho um microfone, ele vai ter que funcionar, feliz ou infelizmente, né? De boa ou na marra, ele tem que funcionar. A única coisa boa de eu ter perdido essa gravação é que eu tinha gravado lá naquele fundo branco. E agora nós temos um cenário que não é montado bonitinho. Na verdade, ele é a minha escrivaninha. Todo dia, todo episódio que eu gravar aqui vai ter uma coisa diferente nessa região.
Mas o que importa é que chegamos ao fim de mais um episódio. Não tenho muito o que acrescentar. Reflita você sobre isso. Não pare sua vida pelos outros. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!